as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Será que você pode cantar esse trechinho novamente? Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, de tudo. Vem reinar em nós, em mim, Senhor. Reina em mim, com teu, sobre os sonhos. Tu és o de tudo que sou. Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Poderia já abrir na Bíblia, em Gênesis 21, a partir do 9. Eu peço licença para os irmãos para me tomando água, porque minha boca vai ressecando. À medida... Eu estou tremendo. Glória a Deus. 21, a partir do 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva.
Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher na terra do Egito. Glória a Deus. Aqui está a palavra do Senhor. Bom, eu quero introduzir, eu sou professora, né, gente? Então, não tem jeito de não falar como professora. Então, eu gostaria de introduzir a minha palavra que 13 de maio de 1888 aconteceu a abolição da escravatura. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a liberdade dos escravos. E essa lei, o Brasil foi um dos últimos países a promulgar essa lei, porque ainda tinha essa coisa da escravidão muito forte na nossa nação. Depois da perda de uma vida, a maior perda foi a falta da liberdade. Vocês vão convir comigo que se você não tem liberdade para ir e vir, exemplo, uma esposa muito ciumenta, um marido muito ciumento, um filho que você não deixa ir nem para ali nem para lá, apegando, essa falta de liberdade traz uma angústia tremenda no seu coração. E você não tem a felicidade por completo, porque você vive os passos do outro. E a melhor coisa é a confiança, é você ser livre dentro da honestidade, fazendo aquilo que deseja o seu coração. No Museu de Londres, dizem também que na França, no Museu de Louvre, existe o Código de Hammurabi. Esse código era onde os egípcios usavam, Egito Antigo, usava para cumprir as leis do povo, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Então, precisava de ter essa lei para aplicar a justiça no meio do povo. E era um conjunto de leis para a história da civilização. E na civilização, e aqui mostra, primeiro, que Agar era egípcia, e Agar era escrava de Sara. Aí você pensa, uma nação do Egito, com uma civilização tão rica, tão potente, um povo inteligente, um povo que fez grandes construções, economia muito boa. O Egito era uma potência. Mas como sair de lá uma escrava egípcia para assumir, aliás, uma mulher egípcia para assumir o lugar de escrava num contexto de uma mulher que era nômade? Porque Sara era nômade, eles ficavam de tenda em tenda, andando para lugares, vários lugares. Como pode uma mulher vindo de um lugar tão rico, tão próspero, ser escrava? Aí a gente entende que, como alguns historiadores, eles falam que Agar, que na lei era assim, se o marido tem uma dívida, ele tem que pagar com as posses.
Se ele não tem as posses para pagar, ele entrega os filhos. E se ele não tem os filhos, ele entrega a esposa. Então acredita-se que Agar foi entregue para pagamento de dívida do seu marido. E quando Sara vê Agar, a escrava, provavelmente era uma mulher fina, eu acredito que era uma mulher culta, talvez falasse várias línguas, talvez tinha conhecimento de grandes coisas que ela não tinha. Então ela falou, essa é a escrava que eu quero. Não para ficar na cozinha, no trabalho mais difícil, mas estar comigo e me ensinando. E faz sentido isso, porque o Egito era muito próspero. E assim ela pega Agar e traz Agar para junto dela. Quando você tem conteúdo, quando você tem conhecimento de algumas coisas, quando você é letrado, quando você sabe em alguma coisa, você não fica exposto ao tempo. Deus te dá a sombra da tenda. Deus te dá a sombra da tenda. Por isso que estudar, conhecer, aprender tem que fazer parte da vida do cristão. Nós precisamos aprender. Nós precisamos ser bons naquilo que fazemos. E isso é grato a Deus, né? Bom, então existia também a lei do ventre livre. Todo filho que é nascido da escrava, ele é do Senhor. Então, quando a Sara pede a Agar para que se deite com Abraão, ela já sabia que o filho gerado seria dela. Seria dela, porque estava na lei isso. O filho da escrava era do seu senhor. E Sara pensou da maneira que os homens pensam. Deus já havia prometido a vitória para ela. Deus já havia prometido a descendência dela. Mas ela agiu como um homem normal. Deus prometeu algo para você, você tem que crer e tomar posse daquela palavra. Deus não gosta que você fique no meio do caminho. Será? Vou? Não vou? É? Não é? Deus gosta de pessoas, de servos que tomam posição. É assim, será? Eu aprendi isso muito com meu pai, apesar do meu pai na época não era evangélico, depois ele converteu. Eu aprendi com meu pai. A palavra tem que ser sim, sim, não, ou não, não. Tomou uma medida, errou? Para e conserta. Errou, errei. Fiz feio. Eu montei uma escola infantil que a gente fazia a merenda para os meninos. Aí os meninos, quem tinha dinheiro pagava a merenda, fazia pão de queijo, mini pizza, pãozinho de batata para o lanche. Mas quem disse que eu tinha coragem de deixar os pequenininhos olhando? Eu não tinha. Come todo mundo. Aí ia fazer almoço, os funcionários, mas come todo mundo. Conclusão, não deu certo. E meu genro, fecha essa escola. Não, é meu sonho, eu não quero fechar. Mas fecha essa escola, você vai te dar muito trabalho, você vai ficar endividando, fecha a escola. Não, não vou fechar. Eu quero tentar, porque eu amo aqueles meninos. Eu amo aqueles meninos. E fui tentando até o ponto que não deu mais. Ou eu parava, ou eu tinha que vender a roupa do corpo. Aí parei e falei, eu sei, eu decidi, então eu vou arcar com todas as dívidas. Fiz a parcelamento das dívidas e fui pagando. Gente, eu paguei um carro que devia ser um valor de uns 80 mil de dívida. Mas eu fiz, eu quis, eu assumi. É isso que nós temos que fazer. Bom, aí a Sara entrega Agar para o seu esposo. Mas Sara era estéril. Como ela ia gerar um filho? Como? Uma mulher velha, 90 anos, como? Só um milagre. Então, Isaac é um milagre. A igreja é um milagre. Você é um milagre. Porque Deus, quando tem propósito para a sua vida, Ele vai fazer acontecer. Às vezes você não entende o lugar que você está passando, por que você está passando, mas Ele vai fazer quando você estiver no caminho e quando você tiver firme propósito. O Senhor tranca, então, a madre de Sara. E ela não pode gerar. Mas como Ele fala que eu vou ter descendente? Abraão já velho.
que ela fez? Ela titubeou. Ela não acreditou na promessa de Deus. E quantas vezes você está sofrendo porque não está acreditando na promessa de Deus? Você vai à clínica, você conversa com as pessoas, você fala com o pastor, você fala com o irmão, você fala com um amigo, mas você não acredita. Você finge que é servo, desculpa a franqueza, você finge que é servo, finge que está servindo a Deus, quando na realidade você não está. Porque o servo crê. Ele crê que o seu Senhor vai fazer por ele. E Deus vai fazer por você. E que ela queria o quê? Fazer Abraão feliz. Porque era o marido dela, ela queria. Porque naquela época era amaldiçoado, era visto com maus olhos o homem que não tinha filhos. Ela queria a alegria dele. A intenção dela era boa? Era. Mas pulando o propósito de Deus. Deus tem propósito na sua vida, você não deve pular. Você deve seguir. Se Deus falou com você, levanta a cabeça e vai, você deve ir, porque é Deus quem vai te conduz. Você acha que essa palavra não é vida? Essa palavra é vida. Quando ele fala com você assim, eis que eu mando os anjos te segurarem pelas mãos, para o seu pés não tropecem em pedra, ele está segurando pelas mãos. E o que traz a existência é a sua fé. Ele está segurando, eu vou passar ali e Deus vai segurar, os anjos vão segurar nas minhas mãos para mim não tropeçar em pedra. O caminho é difícil? É. O caminho é longo? É, mas eu chegarei. Eu chegarei, porque é o Senhor que me faz chegar. Então, cuidado para não fazer as coisas do seu jeito. Cuidado, Deus não precisa do jeitinho seu. Ele não precisa, porque Ele é Deus. Eu estava conversando, anteontem, conversando com minha irmã, então assim, nós ficamos assim, Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa. Todos os dias a nossa oração é essa. Todos os dias. Ué, mas que Deus que é esse? Ele está surdo? Ele não está ouvindo? Se você já colocou na mão de Deus, meu filho é abençoado. Eu tenho 7 netos, homens, da idade de 22 até 3 aninhos. Vai fazer 4 agora. 7 homens. Eu já falo assim, lá em casa só tem neto homem. É casa de líderes. E afirmo para vocês, é casa de líderes. É casa de líderes. A sua casa é abençoada? É abençoada. Está tudo de perna para o ar, mas é abençoada. Porque o Senhor reina. O Senhor me ensina a como conduzir. O Senhor me ensina como fazer. Agora, se você tomar atitude de Sara, dar um jeitinho para Deus, as coisas só complicam. Só complicam. Os princípios, eles valem mais a pena do que sentimento. Ou seguir um princípio da palavra, ela é mais valorosa do que o que você sente. Nossa, eu sou doida para ficar conversando sobre a vida daquela irmã. Mas Deus fala que eu não posso descobrir a nudez do outro. Eu não tenho direito de descobrir a nudez do outro. Ô fulano, você viu? Fulano fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Quem falou para você e para mim que eu posso descobrir a nudez do outro? Jesus morreu por ela também. Ou por ele também. Aí a gente quebra um princípio por um desejo da carne. E não foi diferente com Sara. Com a decisão de Sara, o que gerou? Quando nós tomamos medidas erradas, explode problema para todo lado. Então veio um problema da tensão na família. Aconteceu que afetou a descendência de Abraão, porque Deus só tinha Isaac, Deus não tinha Ismael. Como Sara atravessa na frente e Abraão, segundo a lei, que poderia possuir escrava, ele toma posse daquilo também, ela engravida e ponto. E agora? Deus mente? Deus não mente. Ismael era descendência de Abraão? Era. Porque foi fruto dele, é do sêmen dele. Então era. E aí traz o quê? Afeta a descendência de Abraão. Confundiu a questão da providência de Deus. Ela titubeou, ela achou que... mas não vai fazer até agora. Às vezes você pensa, mas que deserto é esse? Que vida que eu estou passando que até agora não resolve? Minha situação financeira não muda, meu relacionamento em casa dá de mal a pior, a minha situação com o filho é assim, o assado.
Por quê? Porque você duvida. Não duvide, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E quando você anda trilhando os caminhos dele, as bênçãos correm atrás de você, você não precisa se esforçar, porque elas vêm atrás de você. O que precisa é o quê? Fidelidade. Salmo 25 fala que Deus revela os seus segredos para aquele que o teme. Então, quando você vai olhar para uma irmã, você está olhando para ela, você está conversando com ela, você está, às vezes, uma conversa qualquer, e Deus vai falando para você assim, ela é assim, ela é assado, vai por esse caminho, não mexe aí não, mas aqui você pode falar, fala com ela isso. O que é isso? Deus revelando o segredo deles para nós. Para você e para mim, porque o privilégio não é meu, não é do pastor, não é do pastor Francis, não é da Marisa, não é da Gisele. O mérito é do Senhor, porque Ele que faz. Agora você titubia, não pode beber. Ah, mas só um golinho aqui não vai ter problema nenhum. Aí você dá um golinho. Aí não pode beber. Você vai lá, 2 golinhos. Não pode beber. Você vai lá e toma um copo cheio. E quer ação de Deus, Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. Aí você vai falar assim, por que as coisas não mudam? Por quê? Porque você não está no caminho. Eu poderia chegar aqui e passar a mão na cabeça de todo mundo, mas o segredo da vitória é a fidelidade com o Pai. Ele é o nosso Pai. E quando você entrou aqui, Ele entrou com você. Porque Ele tinha uma palavra para você hoje. Ele queria falar no seu coração hoje. Essa palavra é para hoje. E você deve viver cada dia regaladamente, porque é o dia que o Senhor Deus te dá. Viva intensamente com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu primo. Viva, mas não. O ser humano vive em problemas e discussões um atrás do outro. A natureza da pessoa não pode interferir na sua. Você chega em casa, todo mundo brigando, você entra na briga também. É para brigar, então vamos. Eu tinha uma irmã, vou falar de irmã, né? Irmã em Cristo. Ela falava assim, quando ela ficava nervosa, ela falava assim, Jesus, o senhor fica de lado aqui que agora sou eu. E entrava na briga. Depois ajoelhava, orava. Na hora que ela ficava nervosa, você fica aqui de lado, tá? Você espera aí, que agora sou eu. Ia lá brigar. É isso que a maioria faz. Hoje, ela colhe fruto disso. Está vivendo uma vida terrível. Porque tem uma filha que se droga e chega em casa, essa menina engravidou, tem um menino de 2 anos, ela já está mais velha, ela não dá conta de criar o menino, e a menina entra de casa drogada, e aí fala com ela e diz, cala a boca, senão eu vou te bater. Está nesse pé hoje. Por quê? Porque quer fazer as coisas do seu jeito, né? Bom, e a fertilidade era de muita importância na época, como eu já disse, né? E Isaac, aí nasce o Isaac, ela engravida. Não, perdão. Agar engravida de Ismael. E aí ela é muito maltratada pela Sara, ela foge, tenta fugir. Só que o anjo fala com ela assim, volta, porque a sua descendência será numerosa. E ela volta. E, às vezes, você passa por um silêncio de Deus, mas Deus vai ter a hora certa de falar com você. Às vezes você pensa assim, ele me esqueceu. Como Agar pensou, ele me esqueceu. Porque as coisas não acontecem na minha vida, só sofrimento. Nasce, então, o Isaac. Aí, aquele Ismael que nasceu ali, que Sara protegeu, que Sara abraçou como filho, quando engravida de Isaac, ela abandona o Ismael, ela larga ele para lá. E aí a Bíblia fala que ele começa a caçoar, né? O Ismael começa a incomodar a família de Sara, porque agora eram os 2. Um não era meu filho, não é gerado do meu ventre, o outro era. Então, um atrapalha o outro. Então, Abraão, aqui, por favor, põe eles para fora.
Põe eles para fora, porque eu não quero esse menino, não. Manda ele embora. E assim Abraão faz, com dor. Mas Abraão sabia que ele estava julgando o Ismael para o fogo, para a morte. Porque quando ele solta aquele menino com um pão na mão, um odre de água, ou uma botija de água, para um deserto, com uma mãe, um deserto de Berseba, que era um deserto, sol escaldante, muito sol, a ponto de todos os nômades usam aquela burca, né? Só os olhos parecendo, aquele tanto de roupa, tampando tudo. Por quê? Para o corpo não desidratar. E ela foi para o deserto com aquele menino. E naquele deserto ela anda e fala assim, Deus havia me prometido lá atrás que a minha descendência, ele ia multiplicar a minha descendência. Deus não me deu a bênção. E às vezes a coisa não está acontecendo do jeito que você quer. E você fala, Deus não me deu a bênção. Mas Deus está para te dar. Existe o livre-arbítrio de você querer tomar posição ou não. É mudança de mente, é ter fé. Se você não mudar a sua mente, você vai ficar focando no problema e você não vai encontrar a vitória. Você não encontra, porque sua mente está focada na dificuldade. Aí, Satanás, você acha que Satanás é astuto? Ele olha até os seus olhos. Se os seus olhos estão caídos, ele fala assim, é aqui que eu peguei. É aqui que é a veia da minha derrota desse céu aí, de Deus. É aqui. Porque na hora que eu tuco aqui, ele quebra o semblante. Então é nesse. Por que a Bíblia fala que a luta vem e passa? Porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque ele ataca nessa área, você fala, Satanás, você está repreendido. Eu te rejeito em nome de Jesus. E levanta o olhar. Aí o que ele faz? Cirandando, né? Rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Aí ele vai te cirandando. Ele fala, epa, se eu tocar no dinheiro, eu toco nele. Aí ele mexe nas suas finanças. Aí você fica, não dou conta, porque eu não vou dar conta de pagar a dívida, porque não sei o quê. Aí Satanás fala, é aqui a veia. Aí ele vai ali, e ele vai fincando no propósito até te jogar no chão. É um relacionamento, é dinheiro, é vício, seja o que for. Mas ele sabe aonde está te pegando e ele não brinca. Ele não brinca. Deu uma pedacinha assim de chance para ele, ele entra com tudo para acabar com a sua vida. Mas existe um Deus que tem promessa para você. Um Deus que é rico em perdoar, em fazer nova todas as coisas. Porque ele é um Deus de sabedoria, de graça, de unção. E ele fala que você é menino dos olhos dele. Toca nos seus olhos para você ver. A minha nora foi mexer com aquele pirocóptero que chama, e fez assim, e aquilo passou no olho dela, ela rasgou o olho por dentro. Diz ela que nunca viu uma dor tão terrível como aquela, uma dor terrível como aquela. Eu falei, nossa, então, se tocar na menina dos olhos do Senhor, olha para você ver, dói no coração de Deus. E dói. Mas Deus quer o quê? Posicionamento. E Agar, e aí ela vai, né? Ela vai atravessar o deserto. Mas quando ela atravessando o deserto, ela vê uma árvore, Zimpro, que chama árvore. Ela vê a árvore, uma árvore pequena. Mas a árvore é cheia de espinho também. O que ela faz? Eu vou pôr Ismael sentado ali e vou ficar longe, porque eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver o menino morrer. Aí ela se afasta para deixar ele morrer. E aí ela fala, Deus não me deu a bênção que ele havia prometido. Aí surge o anjo. O anjo aparece e fala com ela assim, por que temes? Por que choras? Deus ouviu o choro do menino. E Deus vem e derrama a bênção, fala com ela assim, você será vencedora. E na mesma hora, quando ela fecha os olhos e ela abre os olhos, ela vê um poço do lado da árvore. Coisa que ela não havia visto. Eu acredito que Deus colocou aquele poço lá naquela hora, para encher o odre de água. E ali eles tomaram água,
reforçaram, tomaram nova força e vigor e foram caminhando até chegar no Egito. Porque Deus tinha promessa. Se Deus prometeu que abençoaria a descendência de Abraão, a qualquer custo, de qualquer forma que saísse o sêmen de Abraão, ele cumpriria a promessa que multiplicaria a descendência. E hoje nós temos ali, Ismael teve 12 filhos. É a nação que fica em volta de Israel. Israel pequenininha e as nações em volta. E Deus havia falado que a descendente de Ismael seria um povo bravo. E eles são. Eles brigam por causa de terra. Porque eles querem a terra que foi dado a Abraão, que era do Abraão, que é direito deles. E os israelitas também querem a terra que é direito deles. E você vê como é que Deus cumpre a promessa, que lá no povo árabe, 89% do petróleo do mundo sai de lá. Olha como é que Deus prosperou. E Israel é a maior captação de diamantes também. Pequenininha daquele jeito, mas tão potente na tecnologia. Olha como... Eu fui lá. A romã, ela é desse tamanho. Lá você tem as tendas, não é de suco de laranja, não, é suco de romã. De tão grande que é a romã. É impressionante uma terra que você anda seca, só pedra. E você anda naquela terra, você vê buganvílias das cores mais lindas, que você fala assim, quem que molha isso aqui? Aqueles cachos de buganvília branca, rosa pink, rosa mais escuro. Você fica encantado de ver a beleza de ir numa terra seca. Eu fui ao médico uma vez, aí a minha menina falou, minha mãe vai a Israel. Ele falou assim, o que você vai fazer lá? Porque ali não tem nada, só tem pedra. Mas ali tem história, tem riqueza, tem poder, tem unção. E Deus é com o povo de Israel, porque Ismael é um milagre de Deus, a igreja é um milagre de Deus, e você é um milagre de Deus. Toma posse da sua identidade, quem você é em Cristo. Para de ficar lambendo as suas próprias feridas. Mas é meu pai, meu irmão, meu filho, e se lambe, e fica no mesmo lugar. Sacuda, gente, vamos sacudir, vamos acordar e vamos viver a vida que Deus tem aqui nessa palavra. Essa é a palavra que enriquece a sua vida, não sou eu não, é essa palavra. Ela que é viva e eficaz, cortante, juntas e medulas, penetra a alma. Essa é a palavra. Se ela não penetrar na sua mente, o que mais vai entrar na sua mente? As bênçãos correm atrás daquele que serve, daquele que teme, daquele que busca o Senhor. Estamos numa travessia. Você está na travessia da sua vida. Eu também estou. A cada dia a gente quer uma coisa diferente. Você tem uma ansiedade de ter algo, construir algo, criar algo. Nós estamos nessa travessia. É uma fase de transição na nossa vida. Éramos escravos, mas como a Agar recebeu essa carta de euforia, que a Sara mandou ela embora, nós também recebemos. Gente, nós éramos escravos. Nós sofríamos. Nós não tínhamos saída para nada. Hoje a gente tem saída porque tem Jesus. E a gente fala que a gente canta. Pode entrar que a casa é sua. Entra, tu és morada. Será que a casa é dele mesmo? Isso aí a Bíblia fala assim, examine o homem a si mesmo. Ele está sendo morada? Ele pode morar na sua casa, que é seu corpo? Ele pode? Ou você está balançando para lá e para cá? Ele precisa de firmeza de propósito, né? Onde nós viemos, que Deus nos tirou, nós chegamos sem nada. Nem com mala, nem com sacola, nem com nada. Ele te amou pelo que você é. Ele não olha você pela sua beleza física, ele não olha você pela sua posição social, ele não olha você pela sua cultura, ele olha para você porque você é. Maria, você é Maria, mas é minha amada.
Tereza, você é minha amada. Joana, e quem que quer? Joaquim, Pedro, Paulo. Você é meu. É meu. Eu quero entrar e morar e fazer algo novo na sua vida. Mas acorda. Eu estou te chamando para a luz enquanto você está fincando o pé nesse lodo e eu quero te tirar do lodo. A minha sobrinha, ela está com 22 anos. Ela... Vou fazer faculdade, sempre estudou em escola pública. E ela falou assim comigo assim, eu falei, o que você quer ser? Ela falou assim, eu quero ser médica. Aí eu virei para ela e falei para ela assim, então nós vamos orar. Aí, estamos orando. Aí Deus me deu uma visão da cadeira dela. Falei, Débora, você será uma médica. Eu já vi a sua cadeira na faculdade. É, tia? É. Aí ela saiu do ensino médio, aí fez cursinho, fez o primeiro ano, nada. Fez o segundo ano, nada. Fez o terceiro ano, nada. Nada de passar nas provas. Aí ela falou comigo assim, meu pai já está meio que implicado comigo. Ele falou para me escolher outra coisa, porque os pontos que eu faço dá para fazer biomedicina, enfermagem e não sei o quê. Mas eu falei, o que você quer? Uai, eu queria medicina, mas acho que eu estou perdendo o tempo da minha vida. Eu falei que você com 21 anos, falar que você está perdendo tempo da sua vida? Você está muito nova. Aqui, tenta mais um ano, porque a sua cadeira está lá. Aí ela... Quando foi no ProUni, os pontos dela deu para entrar na faculdade. E a faculdade, ela pagaria R$10.400. Ela não paga um centavo e ganha todo o instrumento, as aparelhagens médicas, ela ganha, médica ela ganha, ainda ganha R$700 para estudar. Aí, foi aquela festa, né? Porque ela passou, aquela maravilha e tal. Passou na outra semana e vem ela. Falei, o que foi, Débora? Eu cheguei atrasada na sala, a matéria já está longe lá, eu não estou entendendo nada. E não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei para ela e falei assim, Deus não te deu? Deu. Eu falei, então sai do lugar. Eu vou te tirar desse lugar. Peguei ela assim, dei um puxão nela, sai desse lugar que não é seu. Arranquei ela, quando eu puxei ela assim, ela caiu no chão. Caiu, no chão. Aí eu comecei a orar e ela levantou, aí foi para a faculdade. Ela foi elogiada, no meio de 60 alunos, a primeira aluna da sala. Está vendo quando Deus... Está vendo quando Deus tem propósito? Ele te chama para ser vencedor. Aonde você pôr as mãos tem que ser abençoado, porque as suas mãos são ungidas. Receba, receba. Receba. E aqui, nesse lugar, tem um anjo te esperando. Tem um anjo que está do seu lado para te conduzir, para te elevar. Tem um anjo que está aqui para não deixar seus pés se coloquem, tropecem em pedra. E ele está aqui. Eu gostaria que você se colocasse de pé.